Jó capítulo 1. Bom, o que vou ler aqui é a vida normal de uma pessoa. Lembre-se que cada pessoa tem o seu padrão de normalidade. Existe o padrão de Deus, que é o padrão funcional, e existe o padrão humano, que é o padrão de escolha. O padrão funcional foi estruturado por Deus. O padrão de escolha é uma intencionalidade do meu coração. Eu escolho. Eu vou fazendo as minhas escolhas na minha vida, ok? Então, Jó está no seu padrão normal. Alguns não têm esse padrão. Alguns homens não têm esse padrão. Algumas mulheres não têm esse padrão. Esse é o padrão de Jó. Como era o padrão de Jó? A Bíblia diz, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Bom, Jó tinha um padrão. Ele tinha uma terra, ele tinha uma história, ele tinha uma nascente, e Jó, ele tinha um padrão. Ele era um homem, ele tinha nome, ele tinha história. Tá vendo? Bom, a Bíblia diz que esse homem tinha características. Até aí, nós estamos observando a leitura, a narrativa histórica do texto. O texto observou por alguém falou isso, e o copista escreveu isso. Olha o que disseram desse homem. E o que foi que disseram desse homem? Coisas normais. Ele era um homem sincero. Já falei aqui que a palavra sincera, sem maquiagem. Então ele era um homem sem cera, ele era um homem sincero. Outra coisa é que ele era um homem reto. Ele era muito correto com as suas coisas. Ele não era incorreto com as suas coisas. Ele era também um homem temente a Deus. Isto é, ele não tinha medo de Deus. Ele tinha temor a Deus. Medo de Deus, eu o enfrento e saio correndo. Temor a Deus, eu olho para ele e sou atraído por ele. Isso é temor. Temor a Deus, medo de Deus eu não faço esta coisa errada, porque estou na minha cidade e as pessoas me conhecem. Temor a Deus, eu não faço porque eu tenho um Deus que supre as minhas necessidades. Então ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que desviava-se do mal. Então, além de ter todo um projeto de vida bem articulado, Jó estava atento às nuances da sua vida. Isto é, quando ele via algo anormal na sua trajetória, quando ele se confrontava com alguma coisa que causava anormalidade na sua vida, ele se desviava. Meus irmãos, o que é uma anormalidade para um casal? O que é uma anormalidade para um marido? O que é uma anormalidade para uma esposa? O que é uma anormalidade para um adolescente, para um jovem, para um senhor, para uma senhora? O que é uma anormalidade para um pastor? O que é uma anormalidade para você? Vamos continuar? Verso 2. Jó era um homem normal dentro da sua normalidade, porque no meu padrão, eu não quero 7 filhos e 3 filhas. A normalidade de Jó, para Hermes, é uma anormalidade. Para mim, 2 filhas está bom. Jó tinha o seu padrão de normalidade. Então, o padrão de Jó de normalidade é que Jó produzia filhos. Por quê? Porque Jó era um homem abençoado e na cultura dele, quanto mais filhos homens a pessoa tivesse, mais abençoado o era. Então, Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Observe que 7 é o número da completude, da perfeição, do alcance máximo, do pináculo da observação. Então, Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. É o padrão de normalidade dele. Tem pessoas aqui na igreja que o padrão de normalidade é 1 filho. Tem pessoas aqui que o padrão de normalidade é 3 filhos. Eu não conheço ninguém aqui na igreja que tenha 10 filhos. Pelo menos eu não conheço aqui na igreja. Se tiver, fale agora ou cale-se para sempre. Então, 7 filhos e 3 filhas. Vamos ver o verso 3. Esse homem, ele era um homem normal na vida financeira. A vida financeira de Jó, para Hermes, é anormal. Quem era Jó? Bom, Jó era um homem que tinha um fator pecuarista muito grande. Jó tinha 7.000 ovelhas. Jó tinha uma frota de ônibus e de táxi. 3.000 camelos. Era uma frota de ônibus e de táxi. 3.000, pensa aí. Tem algum empresário aqui em Feira de Santana que tem 3.000 ônibus? Eu não acredito. Eu acho que nem em Salvador tem alguém com 3.000 ônibus, nem táxi. Jó tinha...
Por que eu estou falando isso? Porque camelo era o transporte da época. Vocês entenderam? Então Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de bois. Bom, se ele está falando 500 juntas de bois, ele está falando de 1.000 bois. Porque é o casal. Então dá 1.000, ok? 1.000 bois. Ele tinha também 500 jumentas, que é um animal que não tinha a capacidade de longevidade e nem a capacidade de longitude do camelo, nem a capacidade de caminhar por muito tempo na areia quente. Ele não tinha essa capacidade, mas em percursos curtos, o jumento é mais forte, ele faz aquele percurso curto, especialmente em ardósia, em pedras especiais, em ônix, porque naquela época tinha muito disso nos palácios. Então, nos pátios enormes do palácio, o camelo escorregava. Nos pátios enormes dos palácios, das casas, das províncias, o camelo não conseguia caminhar bem. Aí entra quem? A jumenta. O camelo tem uma pata parecendo uma concha. Deus criou dessa forma para locomoção e resistência. Então, viagens longas, viagens difíceis, Jó tinha camelo. Se você quer uma viagem curta, daqui dentro do Brasília mesmo, Jó te dava um jumentinho. Olha que bênção. Olha que empresário era esse moço. Diversificado. Qualidade ele tinha no seu trabalho. Bom, ele disse também o seguinte: eram muitíssimas pessoas a seu serviço. Jó era um homem que gerava empregos. Olha a normalidade de Jó. Tem outra coisa. Pode passar. O 4. Ele tinha uma capacidade, a estrutura espiritual de Jó era tão bem ajustada que Jó refletia isso na sua família. Então, o que era normal em Jó, olhem bem, meus irmãos, para alguns homens me ouvindo aqui, é anormal orar todos os dias com a sua família. Ele não consegue. Ele fica 1 hora no WhatsApp, ele fica 1 hora na televisão, ele fica 1 hora cuidando do carro, cuidando do trabalho, mas ele não ora com sua família. Orar para alguns homens me ouvindo aqui é anormal. Orar para algumas mulheres me ouvindo aqui é anormal. Para Jó, orar era normal. Só que Jó, além de orar, ele unia a sua família. Ele não dispersava a sua família. Ele unia a sua família e ali ele fazia banquetes com a sua família. Com a permissão dele, os filhos se banqueteavam. Só que a Bíblia diz o seguinte: esses filhos tinham comunhão e eles tinham fartura. Eles comiam e bebiam. 5. Sucedia, pois, que depois de decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava. Se levantava de madrugada, preste bem atenção, olha o que era normal para Jó, meus irmãos. Se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Guarde bem o que eu vou dizer para você. O que era normal para Jó? O normal para Jó era o seguinte: ele levantava de madrugada e ia orar pelos 10 filhos. Você imagina um pai orando por 10 filhos? Senhor, abençoa meus filhos. Toma nas tuas mãos meus filhos. Prepara 7 esposas e 3 esposos. Jó não fazia isso. É por cada filho que ele fazia. Então ele orava por um, orava por outro. Olha o tempo de investimento de oração na vida de Jó. Então Jó era um homem que a vida espiritual para Jó era algo normal. Não era esquisito. Ok? Vamos lá. Vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também entre eles Satanás. Qual é o cenário aí? O cenário é espiritual. No mundo espiritual, é um mundo que está paralelo ao mundo normal, natural. O mundo espiritual governa o mundo natural. O mundo espiritual acontece independente da minha agenda, ele está diuturnamente acontecendo. Então, naquele mundo espiritual, a Bíblia diz que os anjos de Deus estavam se apresentando e, por permissão de Deus, Satanás estava lá. Ok? Entre eles. Verso 7. Quando aconteceu essa apresentação lógica, o Senhor disse a Satanás: observe que Deus sempre tem a autonomia e o protagonismo nas ações. Ele pergunta a Satanás: de onde vens? O que você estava fazendo? Onde você estava? Aí a Bíblia diz assim: Satanás respondeu ao Senhor e disse: olha, eu estava rodeando e passeando pela terra. O que foi que o Senhor disse a Satanás depois da resposta dele? Ó Satanás, tu observastes
o meu servo Jó. Antes de Satanás responder alguma coisa, Deus disse assim, olha, ele é um homem reto, ele é um homem sincero, ele é um homem temente a Deus, ele é um homem que se desvia do mal. Satanás olha para Deus e diz assim, também, Senhor, também, porventura, ele não te serve de balde, isto é, em vão. O que Satanás quer dizer é o seguinte, com a vida dessa de Jó, até eu seria crente. É muito fácil ser crente assim. Muitos filhos, esposa bonita, muito dinheiro. A esposa não precisa se chatear, porque a unha dela fica sempre prontinha, porque tinha muitas servas. O senhor não precisa pegar na enxada, ele não precisa pegar na enxada, porque tem muitos servos. Aí Deus olha para Satanás, verso 10. Porventura não cercaste tu de bens. Porventura, aí é Satanás, desculpa, é o 11. Mas estende a tua mão para ele, e nele toca-lhe em tudo que tem, e verás que ele não blasfema contra mim na tua face. Bom, irmãos, o que está acontecendo agora aí? Satanás desafia Deus. Ele não pode desafiar Deus acerca de Deus, mas ele desafia Deus acerca da sua criação, do seu filho, do seu servo. O que acontece a partir daí? Verso 12. A partir daí, o Senhor disse a Satanás, Satanás, em tudo que está nele, tudo quando está na tua mão, somente contra a vida dele não toque. E Satanás saiu da presença do Senhor. E Satanás saiu. 13. Olha a sucedência de coisas. Um dia. Esse um dia é o que, meus irmãos? Anormalidades. Um dia. Está tudo bem conosco, não está? Está tudo bem. Um dia acontece isso. Está tudo bem conosco. Um dia você recebe a notícia. Está tudo bem conosco. Um dia alguém te fala isso. Está tudo bem conosco. Um dia você procurou, não estava mais lá. São as anormalidades da vida. Então, um dia em que os filhos de Deus, em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa do seu irmão primogênito, veio do céu. Olha aí, pode botar. Veio do céu uma tempestade, verso 14. Aconteceu que tudo foi destruído. Levaram bois, tudo. Depois levaram seus bens. Para finalizar essa escadaria, tragédia, os seus filhos morreram. E o emissário diz assim, só eu fiquei para dar notícia. Agora Jó está na anormalidade. Ele tinha 10 filhos, era normal. Jó agora não tem nenhum filho, é anormal. Jó era muito rico, era normal. Jó agora está pobre, é anormal. Jó tinha muitos funcionários, era normal. Jó agora não tem nenhum funcionário, é anormal. O que acontece? Jó está sozinho com sua esposa. Terminou tudo que ele tinha que perder. Agora, Satanás vai de forma limitadora, porque Deus deu limite a Satanás, e Satanás recebe a autorização para tocar de forma limitadora em Jó. Guarde o que eu vou te dizer. Só Deus pode tirar a sua vida. Macumba não pode tirar a sua vida. Acidente nenhum pode tirar a sua vida. A vida é a autonomia de Deus, a não ser por estupidez. Pois bem, e agora o que fazer? Jó e a esposa. Jó agora fica doente, vai se degenerando, pega telha e começa a se coçar. A esposa dele vai se entristecendo. Eu não sei se você já prestou atenção, já falei alguma vez aqui na igreja isso. O verso 22 diz assim, em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Queridos irmãos, seria mais fácil falar dessa anormalidade pensando em Jó. Mas já está ali, ó. Como foi que Jó lidou com as anormalidades da vida? Sem pecar. Pronto. Mas eu queria fazer uma pergunta para nós. Como foi que a esposa de Jó lidou com as anormalidades da vida? Como? Vamos olhar para essa mulher com mais seriedade.
Eu já falei muito mal dessa mulher, já disse aqui na igreja. Mas no dia que Deus revelou essa palavra para mim, não foi de internet, não foi de livro, Deus me fez essa revelação, eu mudei. Porque essa mulher, ela tinha uma vida normal, marido saudável. Agora ela tem uma vida anormal, marido doente. Essa mulher tinha uma vida normal, 10 filhos, que eram 7 homens e 3 mulheres. Agora ela tem uma vida anormal, perdeu todos os filhos. Essa mulher tinha uma vida normal, muitos funcionários, empregadas, babás, manicures, cabeleireiras, fashion, mulheres que cuidavam da sua aparência fashion. Essa mulher perdeu tudo, anormal. Anormal. Essa mulher tinha casa na praia, casa em Cabo Sul, casa na ilha, tinha casa em Florianópolis, tinha fazenda. Essa mulher tinha muito dinheiro. Agora, essa mulher não tem nada. Anormalidade. Essa mulher, ela tinha transporte. Ela nunca tinha ido à igreja a pé. Ela sempre ia à igreja ou com um camelo turbinado, rebaixado, ou com um camelo potente, gigante, uma cabine dupla. Era uma mulher que tinha uma boa condição financeira. Ela ia sempre para a igreja no seu camelão. Imagine, quando aquela irmã chegava na igreja com aquele camelo, e aquele irmão com aquele uno, camelinho, oh meu Deus, olhava assim, por que eu não tenho um desse? Quando aquela irmã chegava, que descia com o cabelo todo limpinho, lisinho, às vezes não era nem cabelo liso, era pente quente, chapinha mesmo, mas jogava para trás assim, sacudia, as irmãs na igreja olhando, dizendo assim, nossa, que mulher, aquele salto dessa altura, descia do seu camelo, toda linda, e entrava na igreja. Todo mundo dizia, é essa mulher. As adolescentes olhando assim, quando eu crescer eu quero ser assim. E agora, irmãos? E agora? Se o cabelo fosse branco da mulher de Jó, não tinha dinheiro para comprar tinta para pintar o cabelo. Vocês estão achando que eu estou brincando? Não, né? Tá todo mundo entendendo, não tá? A anormalidade bateu a porta daquela mulher. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos. Como foi que essa mulher lidou com as anormalidades? Eu acredito que essa mulher lidou com essas anormalidades com oração. Eu acredito. Por que, pastor, você diz isso? Bom, a Bíblia diz que esta mulher perdeu toda a sua fazenda, tudo, casa, perdeu tudo. E ela não reclamou de nada. Serena, continuou a sua vida. As suas crises foram lançadas para Deus. Deus, está nas tuas mãos minha vida. A Bíblia diz que essa mulher perdeu seus carros, camelos, seus jumentos, perdeu tudo. Como foi que ela lidou? Deus, está aqui dentro, está doendo muito, mas eu entrego tudo nas suas vidas. Oração. A Bíblia diz que essa mulher perdeu 10 filhos. Eu não encontrei nenhuma página, nem palavra na Bíblia. Olha, que eu li o livro todo. Olha que nós paramos 30 dias dentro de casa lendo esse livro num culto doméstico. Eu não encontrei uma letra na Bíblia, uma palavra, um parágrafo, um versículo, essa mulher olhando para Jó, ou para Deus, dizendo bem assim, o Senhor não vale nada, eu vou desistir de tudo, o Senhor matou meus filhos. Uma letra, quem encontrou pode me dizer, eu não vi. Quando ela perdeu os filhos? Agora você imagine o velório de um filho, aquela mãe chorando. Irmãos, é antinatural, é anormal um filho enterrar um pai ou enterrar uma mãe. É normal. Mas é anormal pai enterrar filho. Por quê? É a lei, a dinâmica da vida. Quem vem primeiro, vai primeiro. É a regra da vida. Então, essa mulher veio primeiro que seus 10 filhos. Esperava-se que ela fosse primeiro. Então, essa mulher está agora, imagine, irmãos, aqueles espaços que faz velório. Como é que chama aquilo? Não sei, aqueles espaços que colocam os caixões. 10 caixões. 10. Se você fosse mãe, se você for uma mãe, você choraria em qual caixão mais? Você imagine de onde saiu tantas lágrimas dessa mulher. Você que tem filho, pense nisso. Você imagina que você tem dois caixões. Você tem 5 caixões. Meu Deus, só em pensar isso eu morro. E essa mulher chorando de filho em filho. Isso aqui é uma normalidade. Perder 10 filhos é anormal. E ela chorando por um. Eu não encontrei uma linha na Bíblia, essa mulher maldizendo a Deus, nem alguma coisa do seu filho. Tem mais. Esta mulher
ficou sem afetividade. Você sabe, nós somos seres afetivos. Tudo que nós fazemos afeta o outro. Se eu falo alguma coisa, afeta o outro. Se eu pego na pessoa de uma forma, afeta o outro. Tudo que eu faço na vida, afeta o outro. Vai afetar positivo ou negativamente falando, mas tudo que eu faço afeta. Então, como damos afeto, todo ser humano precisa de afeto. E a mulher de Jó ficou sem afeto. Ela perdeu os funcionários que estavam perto dela, perdeu esse afeto, que é um afeto diferente do afeto dos filhos. Ela perdeu os filhos, ficou sem o afeto dos filhos. E agora, ela não podia abraçar o esposo. Ela não podia beijar o esposo. Ela não podia ter relações com o esposo. Essa mulher ficou sem afetividade. Essa mulher ficou sem o desenvolvimento da sua sexualidade. Essa mulher ficou sem isso. Bom, e meus irmãos e minhas irmãs, em nenhum momento eu vi a mulher falar mal do marido, mal de Deus, porque ficou sem afetividade, sem sexo e sem nada. Hebreus 11:6 diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquelas pessoas que se aproximam de Deus, eles creiam, eles tenham fé que Deus existe, que Ele é galardoador. Até aqui, eu queria construir meu pensamento dizendo o seguinte, a mulher de Jó lidou com as anormalidades da vida de forma extremamente espiritual. Mas chegou um tempo, porque ninguém é de ferro, chegou um tempo, porque ninguém é robô. E é por isso que eu não aceito eu abrir minha boca para falar mal da mulher de Jó. Porque chegou um tempo que ela foi se esgotando. E quando lidamos com as anormalidades da vida, é importante saber que elas vão nos sugando. E às vezes o ser humano precisa entender que o outro também é humano. Algumas falhas do outro não devem ser encaradas apenas como uma maldade. Às vezes a falha do outro é por conta da história de vida, por não conhecer Jesus, por não ter uma experiência com Jesus, por não ter um preenchimento de Deus, ter apenas igreja, ter apenas estar na igreja, mas não absorveu ainda os valores de Deus. Alguns comportamentos de pessoas pode ser fruto de dores interiores, dores alojadas na alma, sequências de perdas, de lutos. A mulher de Jó foi passando por vários lutos na vida, luto na vida financeira, luto no status quo, lutos no seu casamento, luto com seus filhos, lutos e mais lutos. Daqui a pouco essa mulher explodiu. Por quê? Porque lidar com as anormalidades da vida, guarde o que eu vou te dizer, ninguém deve lidar com as anormalidades da vida implodindo. Talvez o grande problema da mulher de Jó é porque ela implodiu. E o que é implodir? Jogar para dentro. Ela foi jogando para dentro. E olha, meus irmãos, tudo que nós implodimos, um dia vai explodir. Alguns explodem nas vicissitudes da vida. Alguns explodem no cigarro, na mentira, na fofoca, na perversão sexual, no voyeurismo, olhar coisas pornográficas na internet, na masturbação, na mentira, na compulsividade crônica. Sabe? A mulher de Jó implodiu, teve um momento que ela explodiu. E quando ela explodiu, eu não vejo a mesma mulher, não sei se vocês concordam comigo, mas todo mundo tem direito de discordar, até quem está na internet. A mulher silenciou o tempo todo, tranquila, ela lidou com as anormalidades, mas teve um tempo que ela não suportou mais. Então, meus irmãos, conselho de casa, por favor, lide com as anormalidades da vida, mas lide com coerência. Lide com coerência. Não fique se escondendo dentro de você. Tem coisas que você precisa confessar a Deus. Tem coisas que nós precisamos ter alguém de confiança. Tiago diz, confesse as vossas culpas uns aos outros, para que haja cura. Amém, meus irmãos? Vamos lá no capítulo 38 de Jó. Jó, capítulo 38. É importante que você e eu saibamos que o capítulo 38, 39 e 40 é Deus pegando Jó
pela mão, você não vai ver isso de forma física, é uma metáfora, é Deus pegando Jó pela mão, dizendo, Jó, senta aqui um pouquinho. Imagine a cena, ó. Jó, senta aqui um pouquinho. É bom que você saiba que nesse momento Jó é um ser assexualizado. Ele não é homem. Ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Por isso, quando alguém sofre um assalto, ninguém pode dizer bem assim, um negro foi assaltado. Não foi um negro que foi assaltado. Foi um ser humano. Um homossexual foi espancado. Não foi um homossexual. Foi um ser humano. Ah, mas ele tirou a vida, mas era pastor. Quem se matou não foi o pastor. Pastor não se mata. Porque pastor é um título. Ah, mas o ministro de música pulou da ponte. Não foi o ministro de música que pulou da ponte, gente. O ministro da música não pulou da ponte. O ministro da música foi regendo lá na frente, com aquela voz bonita, imitando, cantando. O menino as pessoas estão sentadas, entendeu? O ministro de música faz isso. Quem saltou da ponte foi um homem. Foi um rapaz. Quem se matou não foi um pastor. Foi um pai. Foi um homem. Foi alguém que estava doendo por dentro. Ninguém prestou atenção. Ninguém prestou atenção. Porque as pessoas só olham para o pastor. Olham para o ministro de música. Nós precisamos olhar para as pessoas. Aqui não tem um título, irmãos. Eu não sou um título. Eu não sou um pronome. Eu sou uma pessoa. E eu gostaria na minha vida que as pessoas me tratassem como pessoas. Porque alguns tratam você como super-homem. Olha o perigo. Caiu, desvia todo mundo. Alguns lhe tratam como não vale nada. Só a graça de Deus. Jó, sente aqui, Jó. Irmãos, se eu fosse você e não gostasse de ler muito, eu leria 37, 38, 39 e 40 hoje ainda. É tremendo. Jó, sente aqui. É mais ou menos isso. Jó, sente aqui. Jó, sente aqui. Jó, sua esposa calou. Você prestou atenção que muita gente diz assim, Jó não pecou, sim. Mas Jó reclamou, discutiu, conversou, fez tudo isso. Por isso que Jó não enlouqueceu. Porque Jó, ele imprimia o que sentia. Jó falava o que sentia. Jó não implodiu. Jó falava, Deus, agora eu me prostro no pó e na cinza. Deus, o Senhor falou que eu era um homem bom, reto, fiel, temente a Deus. O Senhor estava errado. Eu não sou homem bom, não. Eu nem te conhecia. Oh, Deus, na verdade, eu te conhecia só de ouvir falar. Irmão, quando Jó falou isso, Jó estava dizendo que Deus estava errado. Porque Deus falou, você é um homem bom, você é um homem reto, você é um homem temente a Deus, você se desvia do mal. Mas Jó não sabia que um homem bom passa por lutas. Ele achava que um homem bom não tinha lutas, não. Ele não sabia que um homem reto, temente a Deus, também tinha prejuízos na vida. Tem um evangelho dizendo aí que os crentes não ficam pobres, que os crentes não perdem nada, que só vai ganhar e passa por cima de todo mundo. Mentira, irmão, já ficou pobre. Porque a nossa riqueza não é desse mundo. A nossa riqueza vem do céu. E eu quero ter tudo aqui na terra. Mas se eu não tiver nada nessa terra, ainda que a figueira não floresça, eu vou exultar, me alegrar no Deus da minha salvação. Você entendeu, Jó? Você sempre foi esse homem. Ah, Deus não. Eu conhecia só de ouvir falar. Agora eu quero andar com o Senhor. Tá bom, Jó, então vamos. Sente aqui. Vamos colocar as coisas nos lugares? Quem é Deus sou eu. E quem é homem é você. Você é reto, você é bom, você é temente a Deus, você se desvia do mal, mas o bom sou eu aqui. Tá bom, Jó? Deixa eu te explicar umas coisas, Jó. Vamos lá, 38? Dá para colocar aí? 38. Então, depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse, olha o que Deus disse a Jó, vamos lá. Jó, já que você é Jó, pergunta número 1. Jó, quem é este que endurece, que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Pergunta número 2, vamos lá. Jó, antes de Jó responder, viu, irmãos? As perguntas aí, Jó não responde. Deus está perguntando. Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu me responde. Vamos lá. Jó, onde estavas tu quando eu fundei a terra? Faça-me saber se você sabe, Jó. Me fala aí, Jó. Vamos lá. Outra pergunta, Jó.
Quem lhe pôs as medidas, se você sabe? Quais são as medidas? Me dê aí, Jó. Jó, quem estendeu sobre ela o cordel, a fita métrica? Quem foi, Jó? Vamos lá. Sobre que estão fundadas as bases, suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Continue. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, Jó, e todos os filhos de Deus jubilavam. Quem foi, Jó? Vamos lá. 8. Ou quem encerrou o mar com portas? Em Jó, paredões. Quando transbordou e saiu da tua madre. Vamos lá. Jó, quando eu pus as nuvens por sua vestidura, e a escuridão por bebedouro. Jó, continue. Olha quantas perguntas. Quando passei sobre ele o meu decreto, e lhe pus portas e ferrolhos, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas. É muita coisa, irmãos. Vamos lá, meu irmão, deixa eu dar um outro parecer aí. Vá lá no capítulo 39. Se você não entendeu o que eu estou dizendo, o capítulo 38 é todo de perguntas. 39. Vamos no 39 aí, o 1, o 2, até o 4. 39. Sabes tu, Jó, o tempo em que as cabras monteses têm seus filhos? Ou consideraste as dores das servas? Tu sabes, Jó? Contarás os meses que cumpre, ou sabes o tempo do seu parto? Tu sabes, Jó? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam a si as suas dores. Irmãos, olha que coisa linda. Elas encurvam-se para ter seus filhos. Isso aí é para amenizar as dores. Tu sabia disso, Jó? Eu não, Senhor. Pois é. Vamos lá. 4. Seus filhos enrijam, crescem com trigo, saem e nunca mais tornam para elas. É diferente dos homens, Jó. Os homens, tem homem de 50 anos dentro de casa. Pensa, manhinha, não sai de casa de jeito nenhum. Tem mulher aí com 60 anos dentro de casa. Mãe, ore por mim que eu quero casar, viu, mãe? Ore por mim. Mas os filhos dos animais não, Jó. Ele sai e diz, manhinha, vou ali, e sai pela mata. Nunca mais retorna. E ela vê passar um animalzinho e diz assim, que gato. Daqui a pouco está namorando filho com mãe. Diferente dos homens. Ô, irmão, não posso ler tudo, que é muita coisa. Muita coisa. Vá no finalzinho aí do 40, do 39, desculpa. Veja aí os 26, do 39. Eu comecei a contar as perguntas, aí me perdi. São muitas perguntas. O 39, versículo 26, olha. Ou voa o gavião pela sua inteligência, estendendo suas asas para o sul. O que ele está querendo dizer assim? Ô Jó, foi você que ensinou o gavião a voar? Ô Jó, você acha que o gavião foi para uma faculdade, passou no vestibular e o professor disse, para voar é assim, asa direita, asa esquerda, asa direita, asa esquerda. Bata uma, bata outra. Agora bata as duas e salte daqui. Tu acha que foi assim, Jó? Não, Jó. Quando eu criei o gavião, eu já lhe dei a capacidade para voar. Agora, Jó, vai voar você para tu ver? Vai. Vá para a faculdade para você aprender a voar. Você vai passar lá 20 anos e vai aprender a fazer um avião. Mas você mesmo, se não tiver dinheiro, nunca você entra no avião. Porque o povo não deixa não, Jó. Mas o gavião, ele olha para aquele avião e diz assim, você precisa de combustível. Meu combustível é Deus. Oh, coisa maravilhosa, irmão. Jó, Jó. Vamos para o 40 agora? É uma das partes que eu mais gosto no Antigo Testamento. Capítulo 40. Deus fala com Jó, faz a pergunta e aí Jó responde. A última pergunta de Deus precede a primeira resposta de Jó. 40. O Senhor continuou falando a Jó, dizendo. Vamos ler no Data Show juntos? Vamos lá? Me ajuda aí. Porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar quem a si, a Deus,
que responda a estas coisas. Quando eu vejo uma pessoa dizer, pastor, eu sou ateu. Sério? Eu dou essas perguntas para a pessoa responder. Você que quiser ser um bom crente, responde essas perguntas. Olha a resposta de Jó. Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil. Eis que sou vil. Sou pequeno. Eu não valho nada. Quem sou eu para te responder essas coisas? A minha mão ponho. Onde? Qualquer coisa que eu falar aqui vai ser bobagem. Gente, é fantástico. Não, fantástico não. É maravilhoso. Jó, depois de ouvir uma sequência metralhadora de perguntas, Jó disse: eu coloco a minha mão na boca. Porque as anormalidades da vida, elas são normais para Deus. Olha, meus irmãos, vamos ficar em pé para a gente encerrar? A morte é anormal para nós, não é? Para Deus a morte é normal. Porque a Bíblia diz assim, preciosa é a morte aos olhos dos santos. Não precisa ficar insensível, não. Mas é importante lidarmos muito naturalmente com as anormalidades da vida. Quer ver uma coisa, irmãos? Não deixe seu coração se chocar com o que eu vou falar. Mas vamos pensar aqui que uma irmã e um irmão estão me ouvindo aqui falar um discurso. E nesse discurso eu digo assim: precisamos orar porque a irmã fulano de tal e o irmão fulano de tal pediram para abrir para a igreja para orarmos porque o seu filho declarou ser homossexual. Bom, na minha estrutura sociológica e espiritual, múltiplos fatores que não vem ao caso citar aqui, mas a homossexualidade e o homossexualismo, para mim, é uma anormalidade. Mas eu não posso, porque não tenho o mesmo ritmo de pensamento do outro, eu não posso desfazer do outro, porque ele pensa diferente de mim. Então, se alguém é homossexual, a escolha é daquela pessoa. Você não pode ter ódio e raiva dessa pessoa, porque isso é anormal, porque você serve a Deus. Se essa pessoa tem essa escolha para a vida, o problema é dela. A mim cabe oração. Eu não posso querer que as pessoas pensem como eu penso, porque temos a nossa subjetividade, e mais do que isso, o que é normal para mim, pode ser anormal para as pessoas. No dia 31 de dezembro, aqui na igreja, há pessoas que preferiram passar em outro lugar. Eu gosto de passar na igreja, para mim é normal. Mas há pessoas que acham que um pastor, que algum crente vindo um sol quente desse para a igreja domingo de manhã, é anormal. Para mim é normal. Tá bom, meus irmãos? Senhor, nos ajuda, Pai, a lidar com as anormalidades da vida. Como alguém que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Porque muitos de nós nos perdemos euforicamente de um lado para o outro, nos perdemos nas histórias da vida e de vida. Nós somos impactados por algumas notícias, porque não há reflexão em nós. Nós precisamos nos preparar, por mais duro que seja, nós precisamos nos preparar para a brevidade da vida. Se as pessoas entenderem que a vida é breve e que ela vai passar, tudo faria sentido, tudo seria mais fácil, tudo seria muito normal e não tão caótico. O nosso problema, Senhor, é que nós somos sempre impactados porque criamos uma fantasia, criamos uma história, criamos um enredo cinematográfico de que a vida vai ser sempre em verdes pastos verdejantes. E na própria palavra, no mesmo lugar que criamos a fantasia, está escrito que passaremos também pelos vales da sombra da morte. Deus, nos ajuda a viver os verdes pastos verdejantes de forma normal. Nos ajuda a enfrentar os vales da sombra da morte de forma normal. E essa normalidade é porque quem está em Cristo, nova criatura é. Já não reage, não age como agia antigamente. É uma nova criatura, tem um padrão de normalidade. A normalidade é a confiança no Senhor, é lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, amém.